Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a simulação dentro do setor sucroalcooleiro, aplicada à vagem de pressão. Gostaria de fazer, primeiramente, uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Unesp Bauru e faço parte do time técnico da Sant, atuando não somente nessa área estrutural, mas também em outras físicas. Bom, quando nós falamos sobre equipamentos pressurizados, nós temos os códigos de projeto e todas as normas ali que regem, né, que são o alicerce, a base ali para o profissional, trazendo parâmetros como materiais, fatores de segurança, né, todo o amparo ali relacionado ao dimensionamento e fabricação desses equipamentos, e também requisitos relacionados a testes e inspeções, né. Falando mais específico sobre vagem de pressão, nós temos o ASME 8, e temos ali as divisões. A divisão 1, ela vai tratar dos casos ali, a metodologia mais tradicional, né, o método analítico. O caso que nós vamos falar hoje, ele está dentro da divisão 2, que seria o design por análise, né, que é o nosso tópico específico. Nós temos também a divisão 3, que aí ela já fala sobre equipamentos de alta pressão. E quando esses equipamentos eles estão em uso, né, eles podem sofrer algumas avarias, né? A gente pode encontrar ali algum dano no processo de inspeção. E nós temos a API 579, né, o ASME Fitness for Service, que seria a adequação ao uso. Então, nós temos a possibilidade também de, encontrando um dano no equipamento, nós temos essa base que nos permite avaliar também a questão de vida útil do equipamento e a adequação dele ao uso. Quem vai falar para a gente um pouquinho mais é o Vinícius, da Usina São João. Gostaria de passar para ele a palavra. Poxa, que bacana, Matheus. Fiquei muito feliz com o convite de vocês da Sant aí para falar desse assunto que é tão importante, né? E está cada vez mais difundido aí dentro das empresas e uma hora ou outra, toda empresa que tem um vaso de pressão aí vai acabar passando por uma situação dessa, né? Principalmente vasos aí que foram construídos antigamente, né? Vasos aí que possuem transições cônicas, tampos planos, etc. Então, obrigatoriamente vai ter que passar por esse procedimento. Então, só deixa eu mudar para a minha tela aqui. Boa. Bom, então, meu nome é Vinícius Schwartz, né? Eu sou engenheiro mecânico, me formei aqui na FHO aqui em Araras. Fiz uma pós-graduação, MBA em gestão de projetos aqui também na FHO. Fiz um curso de extensão na Unicamp, né? Um Greenbelt. E atualmente eu estou atuando como engenheiro de manutenção e projetos na Usina São João, aqui na cidade de Araras, interior de São Paulo. Bom, então assim, né, qual foi a primeira conversa que a gente teve com o pessoal da Sant, o pessoal da I3S, aí, que forneceu o software ANSYS para a gente, para fazer essa análise estrutural? A motivação foi a seguinte, né, em 2018 a gente teve uma revisão da norma NR13, que é a norma que trata de vasos de pressão. E ela aponta o seguinte, que esses vasos de pressão foram construídos sem o código de construção, isso é importante, instalado antes dessa portaria, né, para os quais não seja possível a restituição dessa memória de cálculo por códigos reconhecidos, eles devem ter essa PMTA atribuída por profissional habilitado, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas conforme os prazos abaixo, ou seja, 1 ano para inspeção externa e 3 anos para inspeção interna. E, além disso, ele fala que a empresa deve elaborar um plano de ação para a realização dessa inspeção extraordinária especial de todos os vasos de pressão. E o que é essa inspeção extraordinária especial? Nada mais é do que a própria análise de elementos finitos em si, né? Então, ou seja, ele fala aqui, ó, equipamentos que foram construídos sem o código de construção devem passar pela análise de elementos finitos. Mas o que é esses equipamentos, né? Esses equipamentos são equipamentos que foram projetados antigamente e que, pela ASME 8 divisão 1, a gente não consegue fazer o cálculo do equipamento inteiro, porque ele tem algumas condições especiais. Por exemplo, essa primeira foto a gente vê esse equipamento que tem um tampo inferior, ele é cônico, né? E aqui dentro ele tem essa transição cônica invertida para dentro. Ele tem essa saída de fluido aqui, bem no meio dessa transição, ou seja,
por cálculos analíticos com ASME 8 divisão 1, a gente não consegue calcular um tampo desse com cálculos analíticos. Um outro exemplo são equipamentos que possuem transições cônicas, e um outro exemplo são equipamentos que possuem bocais, né, ou descontinuidades especiais, que é o caso dessas duas fotos aqui, né. Isso daqui é um evaporador, isso daqui é a entrada de vapor dele, é a vista superior, e aqui é a vista por baixo do piso. Então, você vê, né, olha a geometria complexa que teve que ser construída para conseguir fazer a entrada de vapor dentro do equipamento. E essa entrada de vapor, ela teve que ser construída dessa forma por causa das condições da instalação do prédio, né? Então, aqui a gente tem um vigamento do prédio que passa aqui, tem outro vigamento que passa aqui atrás, então a gente teve que fazer esse bocal completamente fora de padrão. Então, assim, pela ASME 8 divisão 1, a gente não consegue calcular um bocal desse padrão. Então, dito isso, todos esses equipamentos que foram projetados sem esse código de projeto, a gente precisa passar eles pelo cálculo de MEF, que é o que eles chamam de inspeção extraordinária especial. Bom, dito isso, né, a gente entrou em contato, né, com o pessoal da E3S, né, para que a gente fez várias análises, né, se a gente ia fazer esses cálculos de elemento finito de forma terceirizada, se a gente ia comprar o software, se a gente ia alugar o software, e o pessoal da E3S aí foi super atencioso com a gente, né, a gente comprou esse treinamento aí com eles, e a gente fez um treinamento lá que foi direcionado às nossas necessidades, né? Então, assim, foi bacana que a gente já tinha uma geometria pronta de um equipamento, um cozedor de açúcar já, né? Que é um equipamento que possui 5 metros de diâmetro por 15 metros de altura, a gente já tinha essa geometria pronta, e o treinamento foi desenvolvido em cima dessa geometria, né? Então, assim, o treinamento já foi dado para a gente de acordo com uma situação real que a gente ia ter em campo, né? Então, isso daí foi bem bacana também. Então, aqui essa fotinha aí, eu com o pessoal da engenharia lá da usina, treinamento que a gente fez lá em São Paulo, lá na E3S. Bom, então lá nesse treinamento, o que a gente viu? A gente viu a ASME 8 divisão 2, parte 5, que trata desse design by analysis, né? Que são essas análises computacionais aí. E essa norma, ela fala o seguinte, que a gente tem vários critérios de tensão e de flambagem para ser atendido, para fazer o equipamento passar, né, no cálculo. Eu não vou ficar me aprofundando muito nessa, vou falar por cima, mas assim, tem a tensão primária geral de membrana, que a gente chama de PN, a local de membrana, que a gente chama de PL, as tensões de flexão, que a gente chama de PL mais PB, as tensões secundárias, que a gente chama de SPS, e a análise por flambagem, que é esse critério aqui. Então, para esse material, que no caso é um aço carbono, para aquela temperatura operacional, a norma ASME 8 divisão 2, ela fornece alguns limites de tensão. Só fazer um comentário, né, que assim, por mais que a gente esteja fazendo o cálculo pela ASME 8 divisão 2, a gente precisa usar as tensões limites da ASME 8 divisão 1, por causa de um apêndice obrigatório que tem na norma, tá? Só para fazer esse comentário aí depois, para não dar problema, né? Então, aí a norma, né, a ASME 8 divisão 1, ela fornece essas tensões limites aí, de acordo com a temperatura operacional, e ela também fornece essa parte aqui para a gente analisar a flambagem, né, que ela dá esse fator mínimo de projeto, que é esse φ 2 sobre esse beta CR, onde para tampos torisféricos, né, que eu vou dar um exemplo aqui de tampo torisférico que opera com vácuo. Então, para tampos torisféricos que operam com vácuo, esse beta CR é 0,124, né? Sendo assim, a gente tem esse fator mínimo de segurança, que é esse φ 16,129. Ou seja, quer dizer que o tampo torisférico que opera com vácuo, ele precisa aguentar pelo menos 16 vezes essa pressão de vácuo para estar aprovado no critério de flambagem. Então, seguindo com o exemplo lá, né? Então, é um tampo torisférico que opera com vácuo. Isso daqui é a simulação de um equipamento que tem 5 metros de diâmetro aproximadamente. E a gente teve que deixar a espessura mínima desse tampo em 13,6 milímetros para conseguir atender esse critério de flambagem, né? Então, esse tampo com 13,6 milímetros, a gente rodou o cálculo de flambagem e deu aí esse load multiplier de 16,2, que está acima do 16 lá, que é o φ, né? Então, esse tampo atende o critério de flambagem, com uma espessura de 13,6. Mas o que acontece? Quando a gente observa a análise de tensões,
a gente vê que aqui tem a tensão limite e aqui as tensões resultantes do cálculo. A gente vê que tem uma folga, uma diferença muito grande ainda entre a tensão resultante e a tensão limite. Ou seja, a gente ainda tem uma margem que a gente consegue reutilizar desse tampo, né? Mas como que a gente faz isso para aumentar essa vida útil desse tampo? A gente faz a instalação de nervuras. Então, aqui é o exemplo com as nervuras instaladas, né? A gente vai instalando a nervura, vai rodando o cálculo. Então, nesse cenário que está aqui, a gente conseguiu um load multiplier de 17,6, que está acima dos 16 que a norma pede, só que aí a gente conseguiu abaixar a espessura mínima desse tampo para 7,8 milímetros. Ou seja, a gente derrubou a espessura mínima de 13,6 para 7,8. E isso aí, quando você vai colocar na ponta do papel, você consegue aumentar a vida útil desse tampo em 10 anos, por exemplo. Porque a margem de corrosão desse tampo não passa de 0,5 milímetros por ano, entendeu? Então, imagina, né? Você tem um tampo que você teria que trocar ele, né, de acordo com a norma, só que você consegue prolongar a vida dele por mais 10 anos só colocando nervura, né? Então, e é interessante observar também aqui a análise de tensões, que a tensão resultante agora ela está mais próxima das tensões limites aqui que a norma estipula. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem o máximo aproveitamento desse equipamento, entendeu? Então, a gente consegue aproveitar bem mais a espessura dele útil, né? Atendendo às análises de tensões, atendendo a análise de flambagem e com segurança operacional e atendendo às normas. Um outro exemplo aqui foi de uma chaminé, né? Que a gente tem aqui uma chaminé metálica, né? Então, tem toda a parte de geração de malha, aí tem a parte dos carregamentos. No caso da chaminé, a gente tem que considerar as cargas de vento, né? De acordo com uma NBR que a gente tem. Então, assim, depois que a gente fez toda essa instalação desse vigamento de reforço aqui, aí a chaminé ela foi aprovada tanto no critério de tensões quanto no critério de flambagem, né? Que a gente estava ali com um problema de perda de espessura, a gente não sabia se trocava a chaminé, se não trocava, ou se colocava reforço, mas como fazer esse reforço, né? Como fazer esse reforço é só o MEF que consegue dizer para a gente, entendeu? Não tem outro jeito. Então, a gente fez essa instalação desses reforços e a chaminé está operando aí normalmente, com segurança, né? E aí a gente vai medindo espessura anualmente, né, nas inspeções de entre-safra, para quando chegar na espessura limite que o MEF definiu, a gente ter outras intervenções ali. Então, esse daí é um outro cenário também que, imagina, né, você consegue prolongar a vida útil da chaminé por mais anos aí, e indo inspecionando até chegar numa espessura limite aí, assim. Bom, só para falar também aqui rapidamente, né, os benefícios que a gente teve, né, com internacionalização desse trabalho do MEF, né. A gente vê que a gente teve 58% de economia ao alugar o software do que terceirizar essa mão de obra para fazer esse cálculo, né. A gente está falando aí de um aluguel de R$170 mil por 2 anos o uso do software. Lembrando que isso daí era lá em 2020 ou 2021, não me lembro. Mas isso daí também tem flutuação a preço de dólar, então hoje os valores podem estar completamente diferentes, né? Estou falando o exemplo real que a gente teve lá na nossa empresa. E se a gente fosse terceirizar isso daí, ia ficar na base de R$400 mil, né? Porque são muitos equipamentos que a gente precisa fazer o cálculo lá na usina. Então, a gente teve aí só nesse ponto R$230 mil de economia direto, assim, né? E depois eu vou comentar com vocês essa questão do aluguel, né? Porque, assim, lá no cenário que a gente estava naquele momento da empresa, a gente alugou o software por 2 anos, porque, primeiramente, a gente estava pensando em atender o quesito normativo da NR13, né? Aí a gente alugou esse software por 2 anos, fizemos o cálculo de IMF de todos os equipamentos, e aí eu vou comentar com vocês mais embaixo ali depois, que depois que acabou esse período do aluguel do software, a gente decidiu comprar, porque além desse quesito normativo, né, desses cálculos em vaso de pressão, a gente está conseguindo também fazer esse cálculo em outros equipamentos, né, por exemplo, como decantadores de caldo, como a chaminé propriamente dita aqui no exemplo. Então, né, valeu a pena, esses 2 anos do aluguel valeu muito a pena, né, pelo retorno, e ainda depois do período do aluguel a gente decidiu comprar o software ainda por causa desses benefícios que trazem, né.
Continuando aqui, a gente teve 60% de economia em inspeções periódicas de um ano para o outro, para vocês terem ideia. Então, em 2023, a gente inspecionou 107 equipamentos, em torno de R$70 mil. E por quê? Porque, igual eu mostrei lá na norma, quando o equipamento ele tem essas características especiais, ele não tem o cálculo de MEF, você tem que inspecionar ele anualmente. E a partir do momento que você tem um cálculo de MEF, que o equipamento, que o profissional habilitado entende que o equipamento está íntegro de solda, quesitos de corrosão, a própria norma Fitness for Service pode ajudar também nessa análise, aí a gente entende que os vasos daí não precisam ser inspecionados anualmente. Então, de um ano para outro, a gente reduziu de 107 para 39 equipamentos, né, para inspecionar e que estão sendo inspecionados agora, inclusive, né, nessa entre-safra. Então, a gente teve uma queda aí de 70 mil para 28 mil reais, uma economia de 42 mil reais, ou seja, diretamente, assim, ó, de 2 anos para cá, né, e de um ano para o outro, na questão das inspeções periódicas, a gente já teve um savings de 272 mil reais, né, então, e esse saving, ele só vai aumentando, né, porque ano a ano que passa, é menos equipamentos que eu vou inspecionando, e etc, né. E, além disso, a gente tem alguns retornos adicionais, que é o quê? Economia em mão de obra e material ao inserir reforços, ao invés de ter que trocar o costado ou trocar um tampo, por exemplo. E isso é difícil de mensurar, mas você imagina, né? Um equipamento que tem 5 metros de diâmetro, 15 metros de altura. Imagina você ter que trocar esse costado, né? O valor que fica essa mão de obra e de material pode chegar a 500 mil ou até R$1 milhão, né? Dependendo da quantidade de equipamentos que você vai fazer isso. Então, com o cálculo de MEF, o que dá para fazer? Pô, vamos rodar o cálculo, a gente coloca algumas nervuras aqui, vamos reforçar esse bocal, né? Vamos colocar um reforço no tampo superior e você prolonga essa vida. E muitas vezes esses reforços, ele pode ser feito com mão de obra interna mesmo, né? Você não precisa contratar uma empresa terceirizada para fazer isso. De repente, uma mão de obra interna consegue fazer e a quantidade de material a ser utilizado é bem menor, né? Um outro exemplo aqui também é o aproveitamento máximo da vida útil do equipamento, né, que eu já citei lá atrás. A questão da segurança operacional, atendimento às normas, porque, assim, esses equipamentos que têm essas características especiais, é obrigatório fazer o cálculo de MEF pela NR13, não tem para onde fugir, não tem como calcular pela ASME 8 divisão 1, então tem que ser feito o MEF, não tem que fazer, né? Então, por isso que eu falei, todas as empresas que têm esses equipamentos com essas características vai ter que passar por isso. Aí vai da empresa decidir se vale a pena terceirizar isso, né? Ou, de repente, treinar algum funcionário e fazer esse aluguel ou essa aquisição do software, né? Que pela gente, pelo cenário nosso da usina São João, foi o que valeu mais a pena, entendeu? E, inclusive, aí para finalizar, né, o retorno adicional dessa análise de equipamentos que não são vasos de pressão, né, igual eu falei, a gente faz esse cálculo para chaminé, para decantador, para tanque também, que tanques também tem uma outra norma que é da API, então a gente vai linkando ali algumas informações, né, para fazer para tanques. Então, assim, quando a gente terminou esse período do aluguel do software, que foi o principal objetivo, atender a norma NR13, a gente decidiu fazer a aquisição desse software, né? Que vira e mexe a gente está tendo necessidades aí de fazer cálculos, né? Até de repente de tubulações que operam com vácuo, né? A gente está conseguindo colocar alguns anéis de reforço e prolongar a vida útil de uma tubulação também. Então, acho que era isso mais que eu queria apresentar, né? Assim, a gente como cliente, assim, eu só quis mostrar a realidade nossa, né? Que a gente viveu ali na usina São João, né? E para a gente valeu a pena fazer esse aluguel do software, fazer esses cálculos internamente, do que fazer uma terceirização dessa mão de obra, né? E eu queria agradecer aí, tá aí os meus contatos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, meu e-mail, meu WhatsApp aí, meu LinkedIn, e é isso. Vou voltar a fala aí para o nosso amigo Matheus. Legal, Vinícius. Muito bom. Obrigado por compartilhar aí um pouquinho com a gente essa sua trajetória. E eu gostaria de reforçar nesse ponto que você comentou por último aí da possibilidade de aplicar também análise para outros equipamentos, né? A gente focou na parte de vasos de pressão, mas destacar essa possibilidade de explorar os cenários, né? Essa é a maior riqueza que a ferramenta nos traz.
E eu gostaria de aproveitar para te fazer algumas perguntas, né? Boa, vamos lá. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre como foi essa experiência de implantação aí no seu dia a dia, né? O apoio da sua gestão, porque a gente sabe a correria que é o dia a dia na usina, né? Então, como é que foi trazer isso para a sua realidade? Bom, assim, ó, primeiramente, quando a gente colocou todas essas cartas na mesa, né, acho que a gerência foi o principal apoiador desse projeto, sabe? Acho que sem eles não ia rolar, né? Então, foi bem legal que eles deram um suporte para a gente estar fazendo os treinamentos, né? Toda essa questão do aluguel, da aquisição do software, eles deram o maior suporte desde o início, né? E assim, como que eu linko isso daí com o dia a dia na usina, né? Porque eu não deixo uma agenda travada só para tratar de MEF, sabe? Porque eu tenho outras demandas na usina, tem coisa que aparece emergencialmente, né? Então, eu vou fazendo isso, eu vou tratando outros assuntos, aí quando eu estou mais tranquilo, eu vou lá, trabalho um pouco com comércio, sabe? Então, essa dinâmica, para mim, estava funcionando bem, entendeu? Não ter uma agenda travada, falar, ó, segunda, terça e quarta eu só vou mexer com MEF, e quarta, quinta e sexta eu vou mexer com os demais assuntos, né? Para mim, era mais dinâmica, assim, né? E, inclusive, era eu mesmo que ia lá no equipamento, né? Tirava o dimensional, para depois ir lá no software desenhar, sabe? Então, tinha toda essa questão também, né? De ir lá, tirar o dimensional, vir, ver se está de acordo com os desenhos que a gente tem mesmo, né? Porque, às vezes, o desenho que a gente tem está desatualizado do que está em campo. Às vezes, o pessoal foi lá e colocou um bocal novo no equipamento, né? Então, toda essa questão também. Então, assim, para mim era bem dinâmico, assim, sabe? Não era nada muito travado. E também, aí, por exemplo, a gente tinha, a princípio, um aluguel de 2 anos para usar o software, então também eu não podia ficar muito folgado, sabe? Porque senão ia chegar no final, não ia ter dado tempo de fazer tudo, sabe? Então, foi bem dinâmico, foi legal, foi desafiador e bem gostoso. Legal. E um outro ponto que eu gostaria de comentar, que você falasse um pouquinho mais com relação ao treinamento, né? Você falou sobre o treinamento dedicado, né? Como é que foi essa experiência lá com relação ao treinamento? Olha, foi muito bacana, porque assim, o instrutor que deu o treinamento pra gente, ele manja demais o assunto, entende muito, sabe? Então, e desde o início, eu já deixei bem claro o que a gente estava precisando, né? Porque o medo nosso era que vocês viessem já com alguma coisa pronta, já para empurrar para a gente, né? E aí eu peguei e sugeri, falei, ó, tem uma geometria aqui de um cozedor, dá para a gente usar essa geometria no treinamento? Porque aí a gente já faz o treinamento já aplicando para uma condição real nossa, né? O pessoal, não, tranquilo, pode enviar, tal. Tanto que quando a gente chegou no treinamento, assim, a estrutura do treinamento já estava elaborada para a nossa realidade, sabe? Então, acho que não tem nada a reclamar, nada. Foi bem bacana e bem agregador o treinamento que a gente fez lá na E3S. Legal, muito bom. Mais algum ponto da sua parte? Não, só queria agradecer a oportunidade, né? Acho que é importante falar desses assuntos, né? Porque a gente às vezes vê empresas, né? Inclusive empresas que prestam serviços de fornecimento de vasos de pressão, né? Às vezes tem gente que às vezes que não tem entendimento disso, né? Da importância de fazer o cálculo da forma correta e tudo mais, né? E é isso. Queria agradecer aí vocês, a Thaís, o Luiz aí de ter me convidado, né? Eu gosto muito de falar desse assunto. E é isso. Muito obrigado, Tadeu. Legal. Bom, eu, em nome da Santi, né, agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente. Boa. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Abraço, hein?